Salve Maria Santíssima. O que alguns santos falam sobre o purgatório, também um pouquinho sobre aparições de almas do purgatório, que a igreja fala sobre isso, depois a gente vai estar abordando também. Não vai estar tudo nesse áudio, tá bom? Santa Margarete Mary Alacoque, ela escreve em sua autobiografia: quando me encontrava diante do Santíssimo Sacramento, no dia de Corpus Christi, apareceu-me de repente uma pessoa toda em fogo. Seu lamentável estado deu-me claramente a entender que estava no purgatório, e fez-me verter muitas lágrimas. Disse-me ser a alma de um monge beneditino, que certa vez me ouvira em confissão e que me havia permitido comungar. Por isso Deus lhe concedera o favor de dirigir-se a mim para lhe conseguir um alívio para a sua pena. Pediu-me para oferecer-lhe durante 3 meses todas as minhas ações e sofrimentos. Após esses 3 meses, eu o vi exultante de alegria e esplendor. Foi gozada a felicidade eterna. Agradeceu-me e disse-me que zelaria por mim junto a Deus. São João Bosco também testemunha. Perdeu no ano de 1839 seu mais íntimo amigo de juventude, Luigi Comolo. Os 2 amigos haviam feito uma ousada promessa. Aquele que morresse primeiro voltaria para informar o sobrevivente e tranquilizá-lo sobre seu destino no outro mundo. Na noite seguinte ao enterro, ouviu-se no dormitório, onde dormiam 20 seminaristas, um terrível barulho. Clarões de fogos acendiam-se e apagavam-se. A casa tremia. Uma voz gritou: Bosco, estou salvo. Os seminaristas ficaram apavorados e nenhum deles ousou mover-se antes do alvorecer. Uma história inacreditável, porém todas as testemunhas afirmavam tê-la vivido pessoalmente. A grande Santa Gertrude, abadesa em Éfta, autora da famosa obra O Arauto do Amor Divino, falecida em 1302, viu certa vez a alma de uma religiosa que deu-lhe a entender através de gestos que se afastara de seu divino esposo. Gertrude, indagada sobre a causa de seu procedimento, respondeu à freira: porque ainda não estou perfeitamente purificada das manchas deixadas pelos meus pecados. Se ele me permitisse entrar livremente no céu, eu não aceitaria. Pois por mais luminosa que possa parecer aos seus olhos, sei bem que não sou ainda uma esposa digna de meu Senhor. Testemunha também Santa Cristina de Bélgica, uma menina pastora de Sante, da diocese de Liege, também conhecida como Cristina, a admirável pelas coisas admiráveis que aconteceram em sua vida, como atestam testemunhas, pôde, numa visão que lhe foi concedida, ver o céu e o purgatório. Cristina disse-lhe uma voz: estás na bem-aventurança do céu. Deixo-te escolher ficar, desde hoje, entre os eleitos ou voltar ainda à terra, por alguns anos, para ajudar as almas através de boas obras. Se escolheres a primeira alternativa, estás em segurança e nada mais tens a temer. No outro caso, se voltares à terra para suportar um verdadeiro martírio, a fim de ajudar infelizes e embelezar a tua coroa, Cristina respondeu: Senhor, deixa-me voltar para sofrer pelos mortos. Não temo nenhuma dor, nenhuma amargura. E assim realizou obras expiatórias excepcionais pelas almas do purgatório. Muitas almas, entre as quais Ludwig, príncipe de León, apareceram para agradecer-lhe por terem sido libertados do purgatório. Santa Brígida, testemunha também. Uma fidalga sueca escreve: como aquele que tem fome alegra-se com a comida, aquele que tem sede com a água, aquele que está nu com a roupa e o doente com a cama em que o deitam, da mesma forma alegra-se as almas do purgatório e participam do bem praticado em seu favor sobre a terra. Essas almas que pertencem à igreja penitente
aparece habitualmente aos vivos sob uma forma e numa atitude que eles causam compaixão. Tal visão evoca sempre em nós a lembrança de uma pessoa querida e sentimos-nos levados a rezar por elas. Outra frase, agora do Papa Pio XII. Não devemos esquecer em nossas orações nenhum membro do corpo místico de Cristo, e menos ainda que todos os outros aqueles que depois de sua morte encontram-se no purgatório. São Tomás de Aquino fala o seguinte: a caridade estende-se também àqueles que morreram neste amor de Deus, pois o amor é a vida da alma, como a alma é a vida do corpo. Também André Bolsóis Massé fala o seguinte: se o purgatório significa um castigo, é ao mesmo tempo um remédio. É o que logo podemos entender, se refletirmos um pouco sobre o que representa o pecado para o homem. O pecado é um veneno para a alma. A absolvição o torna inofensivo, porém não pode evitar o efeito que já provocou, a vida enfraquecida. O pecado fere a alma. Mesmo depois de curada a ferida, uma cicatriz permanece. O pecado é a doença da alma. Toda convalescência exige sacrifício. Toda afeição sobrenatural deve ser tratada de maneira sobrenatural, seja neste mundo, seja no outro. John R. Newman, cardeal e beato, nos fala o seguinte: Deus não pode mudar sua natureza, só pode ser santo. Mas porque é santo, nenhuma alma pode chegar à bem-aventurança no céu se não for santa. Dionísio o Cartucho nos fala o seguinte: como o amor é o elo que une os membros da igreja, ele se estende tanto aos vivos quanto aos que morreram no amor. Graças a esse elo de caridade, os sacrifícios dos fiéis podem ser úteis aos mortos. Romano Guardini diz: uma vez que haveria bem pouco a dizer sobre a outra vida, se a vida do homem não fosse dividida entre o bem e o mal, mas o homem é um ser complexo na qual o bem e o mal enredam-se tão intimamente que muitas vezes é difícil separá-lo um do outro. Pensemos na parábola do joio e do trigo no Evangelho. O homem é a mais bela criatura de Deus. Deus quis unir-se a ele para nele encontrar seu deleite. Esse ser, ele o chamou a uma união perfeita. Quando essa criatura apresenta-se diante dele, liberta-se dos vínculos materiais. Ele a quer perfeita, absolutamente digna de seu amor. Dante nos fala o seguinte, no verso sobre o purgatório: como somos felizes por termos terminado a vida em paz com Deus, mas aqui o que nos tortura é o desejo de vê-lo. São Paulo, em Coríntios 3,13, fala o seguinte: o fogo provará o que vale a obra de cada um. Santa Catarina de Emerick, Beata Catarina de Emerick, uma freira agostinha, ela fala o seguinte: vivemos dos bens de nossos avós e pais falecidos, e esquecemos-nos facilmente o que lhe devemos e como anseio pela nossa gratidão e precisam de nossa ajuda. Eles clamam a nós: suportem com paciência suas penas, sofram, orem, jejuem, dê esmola por nós, ofereçam por nós o santo sacrifício da missa. Ainda Catarina de Emerick, em suas visões, nos fala o seguinte, Beata Catarina: ah, como as almas do purgatório devem sofrer por sua negligência, seu comodismo piedoso, por não terem se dedicado mais a Deus e à salvação do próximo. Como poderão ser ajudadas, se não através do amor reparador que lhes oferece aquela virtude, por elas especialmente descuidadas durante a vida? Os santos no céu
Já não podem fazer penitência e reparação por elas. Só podem esperar essa ajuda dos filhos da igreja combatente. E como anseiam por isso? Sabem que nenhum bom pensamento, nenhum desejo sério de um vivo é inútil. E, no entanto, são tão poucos os que se preocupam com elas. Papa Pio X falava: Senhor Jesus, vítima de amor, faz de mim um sacrifício vivo, santo e agradável a ti. Aqui é um pouquinho sobre purgatório e os santos e algumas aparições. Lembrando que não tem nada a ver com espiritismo, nem heresia. É preciso estudar com cautela, com calma e com prudência esses assuntos.